Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Hoje nós iremos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Faremos a leitura a partir do verso 16. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 26. Nos diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, nos dê o entendimento, Pai, o esclarecimento das tuas palavras, Pai. Das verdades, Pai, que tu escreveste nesses livros, Deus. Em cada um dos livros que está escrito, Pai, nessa biblioteca de livros, meu Pai, que é a tua palavra, Jesus. Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração essa noite, que o teu Espírito nos dê o entendimento do que o Senhor quer falar com a igreja essa noite, meu Deus. Que o Senhor cresça e que eu diminua, meu Deus. Em nome do seu filho amado Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, nesses versículos, ele começa falando sobre as obras da carne. Porém, cria-se a necessidade de entender ao que ele se refere com carne. Qual é o sentido dessa palavra? Para entendermos, nós precisaríamos entender toda a linguagem do contexto ao qual ele está se referindo aos nossos irmãos da Galácia, aos Gálatas. A linguagem que nós observamos ao ler os capítulos anteriores, não precisa nem ir muito distante, até mesmo no capítulo 5 já dá para entender que o contexto da palavra carne está dentro do contexto onde a palavra carne e a palavra lei têm o mesmo sentido. Ou seja, quando ele fala carne, obras da carne, ele também está se referindo à lei. É como se fosse uma única coisa. Tem o mesmo significado. Então, quando ele diz não cumprireis a concupiscência da carne, ele está alertando que se eles desejam cumprir a lei, eles estão fora da graça e, portanto, estariam vivendo uma vida carnal e suas obras serão obras da carne. A lei, ela tem o propósito de expor o pecado. Ela tem o dever de mostrar ao homem a incapacidade que ele possui de resistir ao pecado. E, ao mesmo tempo, ela revela a escravidão do homem. Da mesma maneira que mostra o quão egoísta o homem é por sua natureza. Pois, enquanto na graça o homem se arrepende do seu pecado, simplesmente pelo fato de ele amar a Deus, pelo fato de odiar ao pecado e de querer agradar a Deus a todo instante, na graça é assim que nós devemos viver. Nos afastando do pecado, odiando essa prática e buscando constantemente estar íntimos e mais próximos de Deus porque o amamos. Então, na graça nós vemos que o homem se afasta do pecado, se arrepende do seu pecado,
simplesmente para ter comunhão com Deus. Na lei, o homem ele não se arrepende do seu pecado, ele oferece sacrifício. Muitas vezes não tem um arrependimento, porque constantemente ele tinha que oferecer sacrifícios pelos seus pecados, os quais eles viviam cometendo. Eles tinham uma vida pecaminosa, porque a lei, ela não tem algo que seja consumado, não tem algo que seja eterno, não tem algo que o homem pudesse fazer na lei que servisse para ser imputado a ele como motivo de salvação, como perdão. Então constantemente tinha-se a necessidade de oferecer sacrifícios. Ele muitas vezes podia estar oferecendo, mas sem haver um verdadeiro arrependimento, e fazer aquilo simplesmente porque a lei exigia. Então a lei, ela mostra ao homem o seu egoísmo, porque ele oferecia o seu sacrifício como um sinal não de ter se arrependido do seu pecado, não como um sinal de reconciliação com Deus por ter o ofendido, mas sim como um sinal de buscar não estar debaixo da ira do Senhor, de buscar não ser castigado por Deus, de buscar não ser excluído do meio daquele povo. Era essa a motivação que fazia com que aqueles judeus que cumpriam a lei, cumprissem a lei, oferecessem o seu sacrifício. Eles eram guiados pelo medo. Paulo, em certa parte da sua carta, que para nós foi dividido em capítulos e versículos para um melhor aprofundamento e tirar melhores lições da sua palavra, porém mais especificamente falando, no capítulo 3, verso 1, ele mostra a realidade daqueles irmãos que se aproximaram pela graça, mas foram encantados, fascinados pela religiosidade da lei, pois ela aparentava indicar santidade. Então ele começa o capítulo 3 da seguinte forma: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecestes a verdade, a vós perante os olhos de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. O apóstolo Paulo faz essa repreensão a esses irmãos, questionando quem os havia fascinado, quem os havia encantado com uma pregação, com palavras que pareciam mais atrativas do que a revelação que eles já tiveram anteriormente sobre quem foi Cristo Jesus e a sua crucificação, que para eles era motivo de salvação. Então eles começaram na graça, porém agora estavam se desviando da graça para entrar no caminho da lei. Algo que é muito comum, principalmente na igreja primitiva, onde judeus estavam se convertendo ao cristianismo, porém eles iam para as congregações cristãs, se reuniam com aqueles irmãos para congregarem, saíam do judaísmo, mas o judaísmo não saía deles. As leis, os costumes, as práticas, eles queriam manter, mesmo sabendo que aquilo não seria-lhes motivo de salvação. E não somente isso, além de manter suas práticas, eles estavam apresentando essas práticas no meio da congregação e exigindo que aqueles irmãos gentis que não tinham parte alguma com eles na lei judaica passassem a cumprir os deveres e as práticas judaicas. Então, Paulo faz esse alerta, questionando sobre como puderam se desviar do evangelho da salvação, sobre quais foram as palavras que conseguiram fascinar aqueles irmãos para que eles desejassem, para que eles crescem que a verdadeira salvação estaria em não somente viver segundo a graça, mas cumprindo a lei. Mesmo já tendo sido alertados de que a lei, agora com a graça, ela estava inválida, pois a lei não servia mais de motivo para a salvação, não servia mais de motivo, porque a graça agora era abundante, a graça ela era necessária, ela era completa e não precisava de parte alguma. Então nada adiantaria ser circuncisado ou não, a salvação vem unicamente do sacrifício de Cristo Jesus. Então Paulo alerta no início do capítulo 5, passamos a leitura do verso 1 até o verso 4,
ele diz: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tem de cair. Nesses 4 versículos, Paulo traz 3 alertas, sendo o primeiro, que eles estavam saindo da liberdade para a qual Cristo os havia libertado e estavam recorrendo à escravidão. Ou seja, eles estavam abolindo, abrindo mão de tudo aquilo que Cristo havia feito por eles. Eles estavam pegando todo o sacrifício de Cristo e descartando como se não tivesse valor algum. Porque é isso que acontece quando deixamos de ser justificados pela graça, quando deixamos de lado o sacrifício de Cristo e queremos nos justificar pelas nossas obras, pelas nossas leis. E era isso que eles estavam fazendo, abrindo mão dessa liberdade que eles haviam conquistado através do sacrifício de Cristo, que para eles foi entregue de graça, só que custou a vida do nosso Senhor, custou um sacrifício. E eles estavam abrindo mão, fazendo pouco caso desse sacrifício, para viver uma vida de escravidão, de uma prática religiosa. O segundo alerta que o apóstolo Paulo traz é que todo homem que se circuncidar estaria obrigado a cumprir toda a lei. Porque a partir do momento que eu tenho na minha mente que o que vai garantir a minha salvação não é somente a graça, mas as práticas religiosas que eu devo cumprir, eu estou agora não mais vivendo na graça, mas agora eu estou vivendo na lei. Eu estou agora caindo da graça para viver novamente numa vida de escravidão. Isso não se refere ao ato de cumprir um dos mandamentos ou cumprir uma das leis. Não é esse simples ato, mas é o ato de fazer isso como motivo da minha salvação. Então não quero questionar o tempo que eu vou passar em oração para dizer: Senhor, eu estou orando a Ti esse tempo. Isso não é errado. Errado é quando eu digo que eu sou salvo porque eu faço isso. Trazendo para o dia de hoje. Errado não é eu gastar horas lendo a palavra ou meditando. Muito pelo contrário. Isso é a coisa certa a se fazer. Mas se torna errado quando eu tenho isso como motivo da minha salvação. Quando eu digo que eu sou salvo pelo tempo que eu tenho dedicado a Cristo, ou acho que eu tenho dedicado a Cristo. O terceiro alerta que o apóstolo Paulo traz é que todos quanto buscaram justificar-se pela lei, caíram da graça. Isso, meus irmãos, é um alerta sério. É de suma importância para nós, porque podemos não estar agora seguindo a lei, mas devemos estar alertas em relação se não estamos buscando nos justificar a nossa salvação pelas nossas obras. Elas não são meios de salvação, e sim os fins, pois as obras são resultado de alguém que foi alcançado pela graça, e não o contrário. Eu não fui alcançado pela graça, pelas minhas obras. Devemos estar atentos se não estamos nos justificando diante de Deus pelo tempo que temos de joelho, se não estamos buscando nos justificar pelo tempo que temos de casa, de serviço, pelo tempo que tenho desde o dia em que levantei a mão no apelo do pregador. Os meios hoje em dia podem ser diferentes, mas devemos estar alerta e devemos estar atentos para entender que nada nos justifica fora de Cristo. Devemos, como cristãos, salvos e alcançados pela graça, termos ciência de que sem Cristo, sem a cruz, sem o sangue e sem a ressurreição, não temos justiça alguma. Estaremos condenados diante de Deus. Ainda no capítulo 5, mas no verso 24, o apóstolo Paulo diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Logo, se estamos em Cristo, deveríamos ter crucificado toda a obra da nossa carne.
todas as paixões e concupiscências. Então, como saber se eu tenho crucificado a minha carne, se eu tenho crucificado as minhas paixões? Através das nossas obras. Mateus capítulo 7, do verso 16 ao verso 20, vai nos dizer o seguinte: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, se a pessoa crucificou a sua carne, o fruto que nós veremos nela será o fruto do Espírito, pois esse é o fruto que será gerado nela a partir do momento que o Espírito começar a atuar. Esse será o sinal, a revelação de que aquela pessoa foi alcançada e vive agora uma vida de santidade. E aqueles que não crucificaram a sua carne não mostrarão frutos espirituais. Muito pelo contrário, o que eles nos mostrarão serão as obras da carne. E isso nós vemos no capítulo 5 de Gálatas 5, nos versos 19 até o verso 21, onde ele começa a descrever as obras das carnes, as obras da carne. Os que cometem tais obras, eles não herdarão o reino dos céus. Isso não quer dizer que nós não iremos mais cometer tais obras, não iremos mais pecar. Mas isso quer dizer que isso deve ser algo raro, um acontecimento que acontece, algo que acontece sem frequência, sem constância, e de preferência uma vez, e após o arrependimento nunca mais haja esse pecado novamente em nossas vidas. Eu trabalho com pneus, e existe um pneu que nós chamamos de pneu comum, que ele roda em caminhões com câmara de ar. E acontece que muitas vezes chega com caminhoneiros com esses pneus com suas câmaras furadas. Então, por vezes, tem-se a necessidade de desmontar o pneu, retirar a câmara de ar, fazer a força, ou seja, tapar aquele furo, para colocar novamente para que aquele pneu possa voltar a funcionar. Porém, eu já presenciei diversas vezes, e não é raro acontecer do borracheiro ter que montar 2, 3, 4, 5 vezes após fazer a força e o pneu continuar furando. Isso mostra que o problema não estava na câmara de ar, mas sim no pneu, porque dentro do pneu havia algo que estava furando a câmara constantemente. Então cria-se a necessidade de não só fazer a força na câmara de ar, mas analisar o pneu, ver se por dentro não há um prego, não há um espinho, não há um aço, uma farpa, alguma coisa que esteja perfurando o pneu, porque não é normal. Por mais que ele vá furar, e seja normal ele furar uma vez ou outra, seja algo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, dado a sua natureza, dado o ambiente pelo qual esse caminhão percorre, não é normal que ele fure diversas vezes, principalmente no mesmo ambiente. Se ele está furando e está sendo feito o conserto, tem-se a necessidade de analisar aquele pneu. E nas nossas vidas não é diferente. Se nós estamos pecando, se caímos em pecado uma vez, o que? Façamos a análise das nossas vidas, pedimos perdão ao Senhor, nos arrependemos e voltamos à nossa vida cotidiana, agora sem cair novamente no mesmo erro. Se formos pecar, que seja em outro lugar, que seja em outra área, porque naquela nós já passamos, já tivemos a experiência, já sabemos o que nos levou aqui. Mas se não analisarmos, da mesma forma que se não se analisa o pneu, tem o risco daquele pneu furar novamente, daquela câmara furar novamente no mesmo lugar. Se não analisarmos as nossas vidas, se não observarmos as áreas que estamos pecando e os motivos que estão nos levando a pecar, iríamos continuar pecando. Ou seja, há algo de errado em nossas vidas. É necessário analisar a forma que nós estamos vivendo para que essas obras
da carne não venha a ser aquilo que nos define, não venha a ser aquilo que nos representa, que não venhamos ser conhecidos por sermos linguarudo, por sermos mentirosos, por falarmos heresias. Esse não deve ser aquilo que nos representa, pois se somos cristãos, devemos exalar o caráter de Cristo, devemos ser conhecidos por uma obra, pelas obras do Espírito Santo, pelas obras geradas pelo fruto do Espírito. No verso 25, o apóstolo Paulo vai dizer: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E aqui nós já entramos na parte final, já estamos finalizando, né? Então, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Da mesma maneira que nós reconhecemos aqueles que vivem através do Espírito, que não vivem uma vida de Espírito, uma vida no Espírito, pelas faltas das suas obras espirituais, e sim pelo resultado das suas obras carnais, reconhecemos aqueles que vivem no Espírito através do fruto que neles é gerado pela ação e intervenção do Espírito Santo. Nós vemos esses frutos nos versos 22. Gostaria de fazer a leitura na linha A. Eu acredito que teria um esclarecimento melhor para os irmãos. Seria linkado com a explicação que eu trouxe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Porque o apóstolo Paulo, ele diz o fruto do Espírito e não frutos, como muitos pregam e acreditam que seja. Não se trata de um erro de tradução ou um erro que foi tido enquanto eles espalhavam a Bíblia em outros idiomas, mas sim uma verdade, sendo ela que o fruto é um só. São como gomos do mesmo fruto. Assim como uma fruta que nós temos aqui na nossa região, bastante conhecida, a tangerina, que é uma fruta, que é um único fruto, que está em uma única casca, porém é dividida em vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. É um único fruto, porém divididas em diversas áreas. São 9 virtudes que nós podemos classificar, dividir em 3 áreas específicas. Sendo a primeira delas, virtudes ligadas ao nosso relacionamento direto com Deus. Primeira virtude, o amor, que no original é tido como a palavra ágape, que inclui tanto amor a Deus como amor ao próximo. E significa benevolência invencível. E a primeira virtude, porque ela é uma virtude essencial, ela é a motivação, é aquilo que vai nos motivar a cumprir todas as outras 8 virtudes. Sem a existência do amor a Deus e ao próximo, não existe qualquer outra virtude que eu possa fazer que não seja uma obra da carne. Porque se eu faço qualquer uma dessas outras virtudes sem o amor a Deus e ao próximo, eu estou fazendo agora com um egoísmo. Então é uma obra da carne, mostrando que eu não fui alcançado, não estou vivendo na plenitude do Espírito. A palavra ágape, ela não se trata de uma fé emocional, atração física ou um vínculo familiar. É o amor de escolha, de respeito, de devoção e afeição, que conduzem ao serviço voluntário de sacrifício. O amor que o apóstolo Paulo se refere, é o amor ágape, um amor sacrificial, onde eu deixo os meus desejos, as minhas vontades, para fazer algo pelo meu irmão, ou fazer algo por Deus, tendo a minha motivação sendo essa: amar a Deus e amar ao próximo. A segunda virtude apresentada, alegria,
não é a alegria que provém de coisas terrenas ou triunfos passageiros, mas é o gozo que tem Deus como seu fundamento. É a alegria que se dá quando temos Deus como a base do nosso viver. É a alegria de saber que através do sacrifício de Cristo Jesus está tudo bem entre nós e Deus. Aquela inimizade que havia não existe mais. Agora nós temos paz com Deus e isso para nós é motivo de grande alegria. Isso também nos mostra que, como cristãos, não temos a necessidade de estar forjando alegrias em coisas passageiras ou coisas recorrentes da nossa vida carnal, da nossa vida secular. Não temos mais essa necessidade, mas devemos nos alegrar, nos deleitar em todas as bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Terceira virtude é a paz, que refere-se à paz com Deus e significa não apenas a ausência de problemas, mas vai muito além, vai sobre ter a consciência de que a nossa vida ela está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. O primeiro amor do cristão é o amor a Deus. A sua principal alegria é a alegria em Deus, e a sua paz mais profunda é a paz que ele tem com Deus. A segunda divisão que nós temos agora são virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo, que são elas: longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é a paciência para com os que nos irritam ou perseguem. Significa ânimo espichado ao máximo e descreve a pessoa que, tendo condições de vingar-se, não faz. Mesmo eu tendo na nossa vida secular, nos nossos costumes seculares, o hábito de dizer que se alguém me fez algo, eu tenho o direito de devolver naquela mesma moeda, na mesma intensidade. O ato de não fazer mostra em mim a ação do Espírito Santo. Mostra em mim que o Espírito gera frutos em mim. E se eu não faço, revela o contrário, revela o oposto, revela que eu não sou guiado pelo Espírito Santo, mas ainda tenho como base as obras da carne. A segunda virtude, a benignidade, significa gentileza e refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. É o ato de agir, fazer algo ao próximo, simplesmente por bondade, sem esperar algo em troca. Glória a Jesus. Por benignidade. Assim como nós temos o exemplo da parábola que narra Jesus, do bom samaritano, onde ele age de benignidade para com o próximo. E a terceira virtude, das virtudes ligadas ao próximo, é a bondade, que refere-se à bondade ativa, como um princípio energizante, algo que nos motivará a aplicar aquela bondade. A bondade, ela reprova, corrige e disciplina. Mas a benignidade, ela só pode ajudar. Ou seja, a bondade, ela não se limita somente ao ato de fazer algo a alguém. Isso é uma obra da benignidade. Quando eu ajudo o próximo, ajudo alguém a levantar um peso, ajudo alguém a fazer uma tarefa de casa, eu estou aqui sendo benigno para aquela pessoa. É nisso que se encaixa a benignidade. A bondade, por mais que seja uma palavra que tenha quase o mesmo sentido, ela é um pouco diferente. Ela se trata da motivação pelo qual eu faço aquilo. A motivação de reprovar alguém, pois reprovar alguém também é um sinal de bondade, pois eu estou dando a ela a oportunidade de rever os seus erros, de aprender com ele, de melhorar e de fazer correto na próxima. Corrigir alguém e disciplinar são atos de bondade. Mostra que eu me importo com aquela pessoa, que eu quero que ela tenha o melhor, que ela seja a melhor versão de si. Isso é agir com bondade para com o próximo.
E entrando agora nas 3 últimas virtudes, que são virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos: fidelidade, mansidão e domínio próprio, que eu acredito que sejam as mais difíceis. E eu, em parte, acredito que é muito mais fácil trabalhar ou mostrar frutos nessa segunda área, nesse segundo ponto, em longanimidade, benignidade e bondade, do que mostrar fruto da fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade é fé, lealdade, descreve a pessoa digna de confiança. Por que eu digo que é muito mais difícil eu exercer, mostrar esse fruto, essas 3 virtudes? Porque é difícil ser leal a mim mesmo, é difícil ter compromisso comigo mesmo. Quantas das vezes eu disse que eu faria algo e não fiz, deixei para outro dia porque era algo para mim mesmo, mas apareceu a oportunidade de talvez fazer a mesma coisa para um irmão, para o próximo, e eu fui. Isso mostra que eu não sou fiel a mim mesmo. E se eu não consigo ser fiel a mim mesmo, não sou leal às minhas próprias palavras, como eu posso ser digno de confiança? Como eu posso exigir que o meu irmão confie em mim, sendo que nem eu posso confiar em mim mesmo? A segunda virtude, mansidão, ela é dócil e submissa. É poder sobre controle. A palavra grega usada, prautes, era usada para falar de um animal que foi domesticado e criado sob controle. Ou seja, mansidão, ela refere-se a um animal que foi domado. Se trata do ato de pegar um animal selvagem e domesticá-lo, fazer com que ele fosse útil para algum serviço. E muitas vezes era difícil domar um animal porque não tinha essa necessidade ou a dificuldade de domar animais domésticos, gato, cachorro, mas sim a necessidade de domar animais selvagens que possuíam grande força, bois, touros, cavalos, animais que seriam úteis. Então era para esses animais que se referiam a palavra prautes. Animais esses que tinham força, que se não usada para o mal, ou que se não usada para o bem, para o benefício, poderiam causar grandes confusões ali naquele meio. Porque um animal selvagem possui a força para quebrar, muitas vezes celeiros, portas que já não estavam em boas condições, estragar plantações. Então tinha essa necessidade de domesticar aqueles animais, para que eles não viessem trazer confusão, fazer estrago naquele local. Então essa palavra de mansidão, ela se refere ao ato de pôr a nossa ira sob controle, pôr o nosso temperamento forte, as nossas emoções sob controle, o ato de domar a nós mesmos, aquela versão de nós que age por impulso, age no calor do momento. É essa palavra que se refere à mansidão. E a terceira virtude ligada a nós é o domínio próprio, o autocontrole, o domínio próprio dos próprios desejos, das próprias paixões e dos próprios apetites. Isso me faz perceber que, se eu digo que eu fui alcançado pelo Espírito, se eu digo que eu vivo uma vida no Espírito, que produzo, e o Espírito Santo produziu em mim o fruto do Espírito, e agora eu vivo uma vida guiada pelo seu Espírito, eu devo exercer domínio próprio. Ou seja, eu devo ter domínio sobre algo que eu não tinha enquanto eu vivia na minha vida, que era guiado pelas obras carnais. Sendo ele o domínio sobre o pecado, o domínio sobre as minhas paixões, sobre os meus desejos. Isso me traz a seguinte conclusão, de que se o domínio próprio é um fruto gerado pelo Espírito, por quê? Porque é uma ação do Espírito em nós. Na minha vida, porque eu tenho dado preferência às obras pecaminosas, ao invés de crucificar e abrir mão
dessas obras carnais e me encher das obras do Espírito. Então o cristão tem sim domínio e autoridade em Deus através do Espírito Santo para escolher se vai pecar ou não. Se eu peco, ok, eu vou me arrepender, vou pedir perdão ao Senhor, mas agora cabe a mim reavaliar o que está me fazendo pecar, porque se não há uma análise, se eu não faço essa avaliação em mim mesmo, eu não vou conseguir encontrar a raiz do problema. Então logo eu vou continuar pecando. E o problema se encontra quando eu sei o que me faz pecar, mas eu digo, eu vou orar e vou resistir a esse pecado, sendo que a Bíblia não me instrui a resistir. Ele diz, resistir ao pecado, ele fugirá de vós. Ok, mas o que é essa resistência? Vejamos um exemplo claro de resistência. José, quando foi tentado pela esposa de Potifar, ele não ficou ali, se ajoelhou no chão e começou a orar a Deus pedindo que tirasse a mulher dele. Não, ele fugiu, porque ele sabia que a sua carne tem tendência a pecar, e se ele continuasse lá dentro, não se sabe as consequências que aquilo poderia ter. Então ele foge do pecado. Jesus vai dizer, se o teu olho te faz pecar, arranque fora. Se a tua mão te faz pecar, corte-a. Ou seja, se eu sei qual é a área que tem me levado a pecar, se eu sei quais as ações que tem me feito, que tem feito o meu coração pender para o pecado, eu devo cortar, eu devo me afastar, eu devo evitar aquele momento. Se eu sei, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele foi quando questionado sobre se ele teria relações com uma mulher se ele fosse colocado em uma sala com ela e ela estivesse nua, ele disse que ele é homem e teria relações com aquela mulher. E justamente por esse motivo que ele nunca ficaria a sós em uma sala com uma mulher nua. Porque ele sabe da sua natureza carnal. Ele sabe do conflito que há entre a carne e o espírito. Ele sabe que a tendência da carne é sempre a tendência pelas obras carnais. Então, não é resistir, ficar no lugar e orar. É fugir da aparência do mal. É fugir daquilo que você sabe que é a sua fraqueza. Porque a natureza do homem, o desejo do homem é a mulher. Isso é um castigo. A natureza do homem será pela sua esposa, o desejo do homem será por ela. Esse é um dos castigos que o homem teve quando caiu, quando pecou contra Deus. Então, se eu sei que naquela área não vou ter força, eu devo fugir. Se eu sei que as minhas redes sociais têm me mostrado coisas que têm me feito pecar, se necessário, eu devo cortar as minhas redes sociais. Se eu sei que o meu vínculo de amizade tem me feito pensar e pecar contra o meu Senhor, eu devo me afastar dos meus vínculos de amizade e não continuar com aqueles vínculos acreditando que eu tenho forças para mudá-lo. Claro, eu devo me afastar, mas ainda tenho minha responsabilidade de orar por aquelas vidas e de oportunidades apresentar o Evangelho a elas, porque eu devo odiar o pecado, porém amar o pecador. E isso aponta para o domínio próprio, aponta para o poder que temos sobre escolher pecar ou não pecar. Esse é um domínio que nós temos. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que contra essas virtudes não há lei, porque essas virtudes foram pregadas a esses irmãos da Galácia e agora eles estavam sendo questionados pelos judeus a respeito da lei, do cumprimento da lei. O apóstolo Paulo está dizendo que se eles têm essas virtudes, se essas virtudes são visíveis na vida deles, não tem-se a necessidade de cumprir a lei, não tem-se a necessidade de circuncidar-se, e que se fosse feito tais ações com o intuito de alcançar a salvação, eles estariam agora pecando contra o Deus vivo e decaindo da graça para viver uma vida guiada pelas obras da lei. E assim nós encerramos o sermão de hoje com essa palavra, e eu peço que os irmãos se ponham de pé para nós estarmos fazendo a oração final. Antes da oração, quero dar o aviso de que nós teremos lanche para vender. Sandra, Brenda e César estão vendendo lanche.
Então, mais tarde, após a oração, Sandra tem a oportunidade para falar melhor sobre esse evento. Então, vamos fazer a oração agradecendo ao Senhor. Senhor, amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Pai, pela Tua palavra que a nós foi revelada esta noite, meu Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito, onde nos garantir a salvação, ainda produz em nós virtudes, Pai, que nos garantem, Pai, uma vida de santidade. Nos garantem, Pai, arma suficiente para resistir, para vencer ao pecado, para vencer ao diabo e às suas tentações, meu Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para conosco através de Suas Escrituras, e o Senhor tem nos capacitado, Senhor, dia após dia, a nos tornarmos santos, Pai. O Senhor tem nos dado, Pai, instrumentos, o Senhor tem nos dado, Pai, alimento para nos fortificar, Senhor, para viver uma vida digna e louvável a Ti aqui na terra, Pai. Te louvamos porque todas essas obras provêm de Ti, Senhor, porque não precisamos fazer nada, meu Deus, para alcançá-las, além de ser fiéis ao Senhor. E até mesmo essa fidelidade que temos é algo que o Senhor produz em nós. Ou seja, te agradecemos porque toda a obra é feita por Ti, porque Teu é o querer, Teu é tanto querer como efetuar. A fé que nós temos é uma fé que vem de Ti. A alegria que temos é uma alegria que vem de Ti. A graça que nos alcança é uma graça que provém, Senhor, de Ti. Então nós te agradecemos porque do início ao fim tudo vem de Ti. E tudo é para Ti, Deus. E nós te agradecemos porque isso mostra o Teu imenso amor e a Tua imensa bondade, que sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações, o Senhor agiu com graça, o Senhor nos capacita a viver uma vida louvável a Ti aqui nessa terra. Te agradecemos grandemente, Senhor, porque essa é uma alegria, Senhor, que enche os nossos corações, a alegria de saber que o Senhor é um Deus tão compassivo que não olha, Senhor, para os nossos pecados e nos condena, mas olha para os nossos pecados e nos dá condições, Pai, instrumentos, recursos para viver uma vida digna do Senhor Jesus. Te pedimos que a Tua palavra, meu Deus, que o Teu Espírito continue nos confrontando, Pai, dia após dia, Pai, que não seja, Pai, algo que somente entendemos com o nosso intelecto, não seja somente algo que venhamos a entender momentaneamente e esquecer, mas seja algo que venhamos a entender de mente e de coração, que venhamos, Senhor, entender, Pai, cravar essas verdades da Tua palavra no mais íntimo do nosso ser, para não pecarmos contra Ti, mas para viver, Senhor, dia após dia, louvando e agradecendo o Teu nome. Leva-nos, Pai, em paz. Que Teu Espírito, Pai, nos conduza cada vez mais a uma vida digna de louvar o Teu nome, meu Deus. Te agradecemos por tudo. Em nome do Seu Filho amado Jesus, leva-nos em paz, Senhor, para as nossas casas. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Como o Senhor não se encontra, Brenda